Eu fiquei muito feliz. Por isso, eu digo uma coisa muito impactante para o Abençoado. Na região das zonas rural ou nas periferias da cidade, onde moram as pessoas que estão mais distantes da sociedade, são as pessoas que têm mais dificuldades, mais faltas, que têm mais necessidades na cidade, é onde moram as pessoas que mais têm fé no Senhor Jesus Cristo. Aleluia! E onde elas só têm o Senhor como seu porto seguro, como depositar toda a sua vida na mão dele. Porque quando você tem um plano de saúde, você tem uma casa boa, amigos médicos, essas coisas, você nunca vai confiar no Senhor. Você vai desfocar do Senhor. Aleluia! Nós temos somente o Senhor. O Senhor é maravilhoso. Aleluia! Eu realmente estou impactado por você, abençoado. Muito impactado. Como eu quero andar bem ligeiro, porque o nosso tempo eu não quero avançar demais, eu vou ler aqui no celular para você. Aleluia! Mas eu fiquei muito feliz com a irmã, com o amor que ela tem ao Senhor. Que maravilha, que poderoso. Eu fui ministrado no meu coração. Eu fiquei muito feliz. Minha fé foi aumentada hoje. Eu fiquei muito grato. Aleluia! Sim. Você tem. Pode ser. Eu ia ler na King James. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, hoje eu vou falar uma coisa que às vezes muitos dos irmãos falam assim: não, rapaz, não acredito. O tema é as vestes, mas às vezes nós pensamos, povo abençoado. Eu escolhi alguns poucos versículos, mas que são suficientemente para trazer para uma compreensão muito boa no nosso coração. Aleluia. Quando eu estou falando dessas vestes aqui, eu não estou me referindo diretamente às vestes que nós estamos vestindo aqui agora. Mas essas vestes aqui faz parte das vestes santas do Senhor. Aleluia. Para nós, povo abençoado, para nós entrarmos no reino do céu, nós precisamos vestir isso. Na oração do Pai Nosso, ele disse que tua vontade seja feita na terra, assim como é feita no céu. Essas são as vestes que nós devemos vestir. Nós precisamos vestir ela. Assim como um cidadão trilha o caminho, anda no céu, e ele tem um coração livre, ele tem um coração tranquilo, ele tem um coração cheio de paz e de confiança no Senhor, assim devemos andar aqui na terra. Aleluia. Em meio à conturbação, em meio às loucuras que acontecem, em meio às coisas que acontecem na nossa vida. Esses problemas, povo abençoado, eles têm uma coisa muito boa. Os problemas da nossa vida, eles causam dificuldade, tristeza, angústia, tensão, estresse, mas o que ele faz que é muito bom, eles nos aperfeiçoam. É como você pegar uma faca e ficar amolando. Ele vai te afiando, ele vai te deixando afiado para o Senhor. As dificuldades que nós passamos nessa terra nos ajudam a entrar no reino do céu. Aleluia. E o Senhor, povo abençoado, ele é maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. É impactante. Eu tô impactado. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Aleluia. Então vamos lá. Vamos começar. Quando nós falamos das vestes, povo abençoado, nós estamos falando da veste do céu. Aqui para nós, na terra, a coisa mais importante para nós sair daqui para entrar no céu, nós precisamos receber e vestir uma veste lá do alto. Mas nós precisamos vestir ela aqui. Porque quando você não veste aqui, significa que você está nu. E quando você está nu, as suas vergonhas estão sendo expostas. Então você não pode entrar no reino do céu. Você tem que cobrir suas vergonhas para entrar no reino do céu. Aleluia. E o Senhor está nos convocando para isso, porque nós estamos vivendo na reta final, nos instantes final.
Nós, nesse Santo Ministério, já estamos alertando o povo abençoado que o tempo já acabou. Eu acho que talvez os amados não devem ter compreendido ou não devem ter levado, tendo compreensão com gravidade do que eu acabei de falar. O tempo já acabou. Finalmente, o dia da vinda do Messias chegou. Aleluia! E por isso o Senhor não esqueceu dos seus. Ele veio atrás. Que poderoso povo abençoado. O Senhor vem atrás. Ele não deixa nenhum para trás. Ele prometeu que ele iria despertar a igreja dele no horário da meia-noite. Ele prometeu que trazeria um avivamento na terra. Ele está cumprindo. Aleluia! Aleluia! Se Deus ia trazer um avivamento, isso significa que nós estávamos mortos. Se Deus ia nos despertar, isso significa que estávamos dormindo. Aleluia! E o Senhor não quer pegar nenhum dormindo. Ele quer que todos nós sejamos acordados. Aleluia! Aleluia! Isso é poderoso, povo abençoado. Vamos ler Apocalipse capítulo 16, verso 15. Apocalipse capítulo 16, verso 15. Diz assim: eis que venho como um assaltante. Bem-aventurado todo aquele que mantém-se em alerta, ou seja, acordado, e conserva as suas vestes preparadas. Que impactante, povo abençoado. As vestes preparadas, isso significa que as vestes é uma preparação. Aleluia! Conserva as suas vestes preparadas. Significa que você tem que estar bem vestido para que naquele dia ele não te encontre nu. Aleluia! Veja só, pois assim não terá que correr nu e ter as tuas vergonhas expostas ao público. De que nós estamos falando? De que vestes são essas? E ele falou que nós temos que ter as vestes preparadas. Quais são essas vestes? E o que é essa nudez? Aleluia! Vamos ler Gênesis capítulo 3, verso 7. Gênesis capítulo 3, verso 7. O primeiro livro da Bíblia. Capítulo 3, verso 7 diz assim: então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folha de figueiras e fizeram cintas para se cobrir. Veja só, povo abençoado. Nós estamos falando dos dois primeiros. Daqueles a qual derivou todos nós. Hoje você tem a oportunidade que Adão teve. De não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje você tem essa oportunidade. E se você perguntar para o pastor, aonde que está essa árvore? Que tipo de fruto é esse? Aonde ela está? E que fruto é esse? Para que eu não possa comer dela. Porque Adão sabia qual que era. Ele sabia onde é que ela estava. Ele sabia que ela estava lá no centro do jardim. Ele sabia e ele tinha uma ordem para não comer. Hoje essa ordem vai ser dada aqui. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Ele disse, no verso 7 ele disse, então os dois olhos se abriram e perceberam que estavam nus. Eles estavam nus. A primeira coisa que eu quero que vocês tragam compreensão, porque senão a pregação vai estender muito. Talvez amanhã nós falemos alguma coisa sobre isso. Que amanhã nós ainda vamos ficar aqui o dia todo. Veja só. Eles abriram os olhos depois de quê? Depois que eles se alimentaram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Aleluia. A primeira revelação que eu quero que vocês compreendam é que eles se alimentaram de quê? Do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Correto? Então essa árvore ela produz um fruto. O nome desse fruto é conhecimento do bem e do mal. Muito bem.
Então, a primeira coisa que eu quero trazer, a primeira informação, é que vocês captam nessa mensagem é que o fruto que ela produz é um conhecimento. A árvore produz o conhecimento. Mas o conhecimento dela é do bem e do mal. Aleluia! Então, quando ela comeu, Eva comeu, Adão comeu, eles descobriram que estavam nus. Eles não conheciam o mal, eles só conheciam o bem. Eles só se alimentavam da árvore da vida e todos os outros frutos que havia no jardim. Mas ele comeu de um fruto e ele depois viu que estava nu. O que significa nu? O que significa estar nu? Quando significa vergonha exposta? As vergonhas expostas. O que significa essa questão de vergonha exposta? Quando alguém vê você fazendo alguma coisa errada, o que você faz? A primeira coisa. Você fica sem jeito, você baixa a cabeça, fica com vergonha, quando você está fazendo alguma coisa errada. Chega alguém e vê você no ato, lhe praticando algo que não condiz com um ser humano praticar, algo errado, algo terrível. Então você faz o quê? Você baixa a cabeça e fica com vergonha. Aquilo ali é a tua nudez. Aquilo ali foi tua nudez que foi exposta. O teu erro foi exposto. Tu foi identificado. Aleluia. Por isso que o Senhor Jesus disse, o julgamento do fim é esse. Do fim, da agora, é esse. Presta bem atenção. Qual que é o julgamento? A luz vem ao mundo e o mundo amou mais as trevas. Porque a luz, ela tem o poder de trazer e expor as tuas vergonhas. Expor o teu pecado. Porque quando o Senhor Jesus chega aqui, a primeira coisa que ele fala, arrependa-se. Quem pode dizer que não tem pecado? Quem pode dizer que não tem um pecado oculto? Que não tem um pecado guardado? O Senhor Jesus, enquanto você não vomitar tudo isso que tem dentro para fora, você não pode entrar no céu. E quando a luz se aproxima de ti e fala assim, olha, você está em pecado, você começa a se afastar. Não dá para mim ir nessa igreja. Por quê? Não dá certo, não. O meu estilo de vida não bate com o dessa igreja. Você começa a falar logo tipo isso. Por quê? Porque você ama e adora o pecado. Você gosta do alimento maligno que é do conhecimento, do bem e do mal. Você gosta de estar na igreja e gosta de estar no mundo. Aleluia. Então veja só, povo abençoado. Quando ele comeu, ele descobriu que estava nu. Ele descobriu que era um pecador a partir daquele momento. E o que foi que ele fez? A primeira coisa, ele fez veste de figueira para se vestir. Ele cortou as galhas, se vestiu, para poder, eu posso me apresentar diante do Senhor. Aquelas vestes de figueira é conhecida em Isaías como trapo de imundícia. As nossas justiças é como trapo de imundícia diante do Senhor. Ele vestiu e ele disse, agora eu posso me apresentar diante do Senhor. Mas se você for ler mais para frente um pouquinho, quando o Senhor veio pisando no jardim, Adão corre e se esconde. E por que tu correu? Porque eu tive medo. O medo é relacionado ao erro. Quando você foge, é porque você está com medo. Ele estava com medo da punição. E quando você vê alguém expor o teu pecado, você foge, você se esconde, porque você tem medo da punição. É por isso que o Senhor disse, o arrependimento é gratuito. O arrependimento, ele vai te salvar, ele vai tirar da impunidade. E ele disse, porque Adão, ele disse, quando eu te vi, eu corri e me escondi. A veste que ele fez não foi o suficiente para fazer ele vir conversar com o Senhor cara a cara. O pavor bateu no seu coração. Muitos de nós dizem assim, eu pago minhas contas em dias, nunca bebi, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada. Acho que Jesus não vai me deixar. Você já ficou. Não importa o que você faça de bom em cima dessa terra, você não entra no céu. Só tem uma coisa que faz você entrar no céu.
Gênesis 3, 21. O mesmo capítulo, só o verso 21. Só isso aqui te faz entrar no céu. Diz assim: fez o Senhor Deus túnicas de pele e os vestiu Adão e Eva e sua mulher. Aleluia, Jesus. Essas são as vestes que faz você entrar no céu. Aleluia. Você só pode se apresentar diante de Deus com as vestes que Ele te dá. Que maravilha, meu. Aleluia. É por isso que Ele disse no verso 16, para que você esteja com suas vestes preparadas quando Ele aparecer. Você esteja em alerta, que significa acordado, e com as vestes preparadas. Esse é o ministério das vestes, povo abençoado. Esse é o ministério que está vestindo a igreja, porque no horário da meia-noite, povo abençoado, o que aconteceu com a igreja do nosso tempo presente? Você lê Mateus 25, 5 diz, toda, não está escrito menos nada, ela está dizendo toda. Se você ler Mateus 25, 5, ele vai dizer, toda a igreja adormeceu. Significando que toda a igreja morreu. A igreja desse horário, ela está morta. E por isso ele diz no próximo verso, e à meia-noite houve um grito. O grito de socorro veio. O grito que desperta a igreja. O grito que traz a vida de novo da igreja. Porque a igreja está morta. Esse grito está de novo retrazendo a vida da igreja. Isso significa, agora ele veio vestir ela com caráter. Aleluia. Porque ela agora está andando no horário da noite. E ela está em trevas. Ela está fazendo as obras das trevas. E o Senhor disse que ele ia vesti-lo novamente. Porque ele falou que quando, no horário da meia-noite, houve-se um grito, aconteceu algo muito impactante. Elas ouviram. E por que elas ouviram? Porque elas conhecem a voz do Senhor. Aleluia, povo abençoado. Aleluia. Se você ler em Mateus 25:1 diz, e as 10 virgens tomaram suas candeias com óleo, estava com as candeias acesas e partiram para se encontrar com o noivo. Mas elas, no horário da meia-noite, se apagaram e elas dormiram. Então, elas acordaram porque elas compreenderam que essa era a voz do noivo. Elas já andaram com o noivo. Elas conhecem o noivo, elas sabem a voz do noivo. João 10, 27 diz, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Aleluia. Aleluia. Veja só, povo abençoado. Aleluia. Quando em Gênesis 3:7, Adão viu que estava nu, ele fez o quê? Ele cometeu pecado. Quando você está em pecado, você está nu diante do Senhor. Quando você comete pecado, ele se alimentou de um conhecimento do bem e do mal. E o Senhor veio um grito no horário da meia-noite para dizer para a igreja que dormiu, assim como Adão dormiu, assim como o pessoal do tempo de Noé dormiu, assim como o povo de Sodoma e Gomorra dormiu, para dizer a eles. Ele veio no horário da meia-noite para alertar a eles que Adão comeu do fruto e ele veio no horário da meia-noite, assim como veio em Gênesis, correndo o Senhor. Que quando você vê nos passos, andando no Éden, atrás de Adão é a misericórdia de Deus, a graça do Senhor correndo atrás do seu filho, o amor de Deus. É isso que está acontecendo agora, povo abençoado. O Senhor está correndo atrás de nós. É isso que está acontecendo agora. A igreja estava morta e o Senhor vem ressuscitá-la. O Senhor está de volta a casa. Muitos falam para nós, mas a era dos profetas finalizaram. Por que há um profeta na terra? Muitos perguntam para nós, por que há um profeta se a era dos profetas finalizaram e agora nós estamos na pregação do reino? Povo abençoado, a era da igreja acabou. O que nós não sabemos é isso. A era da igreja acabou quando ela se apagou no horário da meia-noite, que é esse horário. Por isso Deus teve que mandar alguém de fora por resgate, para resgatar a igreja. Para tirar ela dessa situação. Ele teve que vir nos vestir com caráter.
Mas um dos comandos mais sérios desse ministério é esse. Você agora está ouvindo a voz do Senhor? Por favor, não volte a ouvir a voz do mundo. Foi isso que fez com que Adão caísse. Ele deu ouvido à voz da serpente. Aleluia. E veja que a serpente pega o conhecimento do bem e do mal. Então, quando você diz assim, não, isso não tem nada a ver, irmão. Isso não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. É a voz da serpente. É a serpente pregando aqui no púlpito do Jeová, do Senhor. É a voz dela dizendo, não se preocupe, isso não tem nada a ver. É a voz do diabo. Porque o diabo está pregando o evangelho hoje. Do conhecimento do bem e do mal. Por que que o diabo te leva um evangelho da carne? O evangelho do estômago, o evangelho do conforto, e não o evangelho da renúncia. E não o evangelho sacrificial. Aleluia. Aleluia. Povo abençoado. Para nós nos vestir desse caráter, ele disse, é crucificar a carne. Sempre foi e sempre será o evangelho da cruz e do sangue. Cruz significa crucificação do velho eu. Hoje nós vimos alguém sendo batizado, alguém foi sepultado e crucificado com Cristo ali. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E então ele disse, somente aqueles que morreram, somente aqueles que crucificaram a carne são de Cristo. Significa que você tem que parar de fazer as suas vontades, que não são suas, foram impostas a você, e fazer a do Senhor. Se essas vontades